Sejam muitíssimo bem-vindos ao episódio número 3 da nossa série Briga de Casal. E hoje a gente vai falar justamente sobre esse assunto que é briga. Vou compartilhar com vocês pontos preciosos que a gente precisa ter em mente quando dá briga aí com seu parceiro. Além disso, também vou dividir o que é que a gente pode fazer e o que é que a gente não deve fazer para não piorar as coisas. E assim sendo, sair de uma briga para um diálogo mais tranquilo e aumentar aí bastante as chances da gente sair desse conflito com ele resolvido. Vale lembrar também, gente, que essas dicas, quando bem utilizadas, elas podem fazer com que o conflito nem venha a surgir. Assim vocês se alinham logo de cara quando surge um desentendimento. Bora bater esse papo. Bom, gente, os pontos desse vídeo, eles vão estar aí classificados em duas categorias principais, eu diria. A primeira delas é de mentalidade e a segunda delas é em relação a coisas práticas. Vão ser coisas que você pode fazer ou falar para te ajudar aí nesse processo todo. No entanto, quando se trata de mentalidade, eu me refiro às coisas que a gente se esquece no calor do momento, sabe? E às vezes até em alguns casos a gente se esquece no relacionamento como um todo. Porém, esses aspectos são essenciais, gente, para a gente ter um relacionamento saudável, mais harmonioso e com mais conexão. E o ponto número 1 é justamente o seguinte: brigar não resolve os problemas de vocês. A gente se engana muitíssimo quando a gente acha que quando a gente briga ou tem um conflito muito grande, a gente está aumentando as nossas chances de resolver aquele problema com alguém. Quando na realidade, as chances da gente resolver um conflito, um problema, alguma questão aí, ela é muito maior fora da arena da briga. Ou seja, com diálogo, com conversa e com conexão. E eu sempre digo isso aqui, que a gente precisa criar e estabelecer uma conexão com o outro quando a gente precisa resolver alguma coisa com esse alguém. E a briga em si, convenhamos, né, ela gera afastamento. E aquilo, além de tudo, gente, se torna algo muito estressante para a gente e para o outro. Então, o foco primeiro, antes de mais nada, é que ou a gente evite que essa briga aconteça, mesmo sabendo e reconhecendo que há um problema, há uma questão, ou a gente precisa desescalar essa briga que já ficou aí meio fora de proporção para poder resolver essa questão aí que tá deixando vocês irritados, tristes ou até decepcionados com um diálogo. Porque, ó, pensa aqui comigo. Você acha mesmo que a gente colocar o dedo na cara do outro, gritar, fazer um escândalo, vai mesmo te ajudar em fazer com que o outro entenda o que você precisa? Ou será que ter uma conversa sincera e honesta, de coração para coração, com mais tranquilidade, vai ser uma melhor opção? Fora desse contexto, vamos supor que você cometeu um erro com alguém. Se essa pessoa vir conversar com você de coração para coração, você não acha que talvez a chance de você ouvi-la e entendê-la vai ser muito maior do que se ela chegar brigando com você ou falando como você fez isso comigo, fazendo um drama, fazendo uma cena? É muito objetivo, gente, é só a gente parar para pensar. A briga em si, ela só é útil para quem se acha superior e quer colocar o outro para baixo, pois se sente no direito de fazer isso porque tá ressentido, tá magoado, tá decepcionado, tá irritado, entende? Se sente no direito de despejar no outro todos aqueles sentimentos, todo aquele desconforto. Porém, quem age e pensa assim, não tá fazendo o trabalho necessário para estar dentro de uma relação. Principalmente se essa pessoa quer construir um relacionamento baseado no respeito, na conexão, na harmonia, algo que seja saudável, que tenha uma troca bacana, que tenha uma confiança, né, entre os dois, uma cumplicidade. Vai ficar muito difícil conquistar todas essas coisas que são tão lindas e tão preciosas dentro de um ambiente de hostilidade, porque a briga, ela é hostil. Além disso, a briga em si, ela tem uma grandíssima chance de tirar o foco do problema de fato, do problema raiz, do que foi que gerou o desentendimento, ou o conflito, ou o desconforto. Porque aí ambos acabam colocando a energia em um alfinetar o outro, sabe assim? E cai naquilo da gente criar um problema em cima do problema, depois a gente nem sabe mais por que começou a briga, aí acontece tanta coisa errada no meio dessa briga, no meio dessa discussão,
que a gente tem que rebobinar tudo e discutir ponto a ponto o que foi feito de errado no meio daquela discussão, quando o que gerou o desconforto a gente já nem lembra mais, ou às vezes a gente se lembra, mas não consegue resolver. E essa que é a grande questão, porque depois que algo assim aconteça, que fica muito desproporcional, mesmo que ambas as partes consigam pedir desculpa, por assim dizer, isso vai gerar uma falsa ideia de resolução. Porque o problema raiz não vai ser visto, ou ele não vai ser tratado com a seriedade e a energia que ele demandava, compreende? E qual que vai ser o resultado aqui, gente? Essa situação provavelmente vai se repetir e vão surgir brigas e mais brigas e mais brigas. Vira um efeito bola de neve. E aí, se você tem uma coisa mal resolvida, você tem esse ressentimento que também não está sendo olhado, não está sendo resolvido. E aí, quando surge a próxima briga, isso também vai vir à tona. Fica uma coisa que chega uma hora que ela ganha uma proporção tamanha que não tem mais como a gente apagar tudo isso e começar do zero e falar assim, não, tá tudo bem, sabe? Por mais que às vezes as pessoas tentem fazer isso. Por outro lado, se a gente tiver condições de virar para alguém e falar assim, amor, aconteceu tal e tal coisa, eu me senti triste com isso, eu me senti mal, eu me senti surpresa de uma forma negativa. Quando tal coisa acontece, isso me faz mal, porque eu tenho tal e tal necessidade. Como que é que a gente pode resolver isso? Ferramentas como essas aqui que eu acabei de compartilhar com você, isso sim que vai fazer com que aumente muitíssimo as chances de vocês resolverem esse desentendimento ou algum conflito ou alguma questão às quais vocês tenham visões diferentes ou que uma das partes tenha ficado triste, porque esse tipo de coisa, de vocês não estarem na mesma página às vezes, de acontecerem coisas e a gente ficar triste, ficar chateado, isso vai acontecer na relação, né? Eu acho que não tem como, são duas pessoas com histórias diferentes, muito diferentes, isso vai acontecer. Por mais que vocês estejam alinhados aí em outros aspectos, né, da vida de vocês, a nível de valores, a nível de visão de futuro e tudo mais. Mas nessa situação, quando esse tipo de coisa surge, quando algo assim vem à tona, não é o quebra-pau que vai resolver o problema, que vai resolver o conflito, entendem? Bom, mas agora que você já entendeu que a briga não vai te levar a lugar nenhum e que além de tudo ela tem uma grandíssima chance de tirar o foco do problema de fato, então vamos aos próximos pontos. Quando se trata de briga de casal, além dessas questões que eu acabei de pontuar com vocês, eu diria que tem um outro ponto central aqui que a gente tem que manter em mente, que é o seguinte: por que é que vale a pena a gente tentar evitar uma briga ou superar uma briga com essa pessoa? O motivo para a gente resolver um conflito ou evitar um conflito tem que ser maior do que para a gente seguir adiante com o conflito ou seguir adiante brigado, compreende? E eu diria que a resposta para essa pergunta, por que a gente deve evitar uma briga ou por que a gente deve pôr energia em superar uma briga, eu diria que é porque você ama essa pessoa, que você a respeita, que você está construindo ou quer construir uma vida ao lado dessa pessoa. Gente, quer razão maior para isso? Para a gente evitar brigar, para a gente resolver as coisas? E mesmo que agora as coisas estejam difíceis ou vocês não estejam se entendendo sobre algum aspecto, lembre-se que vocês não são inimigos, e esse é justamente o ponto número 2. A gente não pode deixar o calor no momento tomar conta da gente e permitir que a raiva seja o que nos controle, o que controle o nosso comportamento. Pensa aí, quando acontece alguma coisa no seu trabalho, um cliente ou um colega te maltrata, ou o seu chefe não é legal com você, você não vai lá meter o dedo na cara desse povo e fazer um escândalo, vai? Então, por que será que com os nossos parceiros amorosos a gente se sente no direito de fazer essas coisas? Subir nas tamancas, gritar, fazer um caos, fazer um escândalo. A verdade, gente, é que é muito comum que as pessoas tratem com mais gentileza e melhor pessoas estranhas do que quem faz parte da vida pessoal delas. E a gente precisa se questionar em relação a isso. Não tô falando para você maltratar desconhecidos. O que eu tô falando é para você tratar melhor quem faz parte da sua vida pessoal. E a gente passar a tratar quem vive debaixo do mesmo teto que a gente ou quem a gente diz amar profundamente com mais respeito.
com mais atenção. Não pegar aquela relação que você tem, que você diz ser tão importante, e tratar aquilo como se fosse dado. Então eu quero propor aqui que você também reflita sobre isso. E durante o momento do conflito, tentem se compreender, buscar entender o outro, entender o que o outro está querendo dizer. Não necessariamente A, B, C, o que foi que ele disse, mas o que a pessoa está querendo dizer com aquilo, qual que é a necessidade por trás daquilo. E você também se perguntar, se você está chateado com outro em relação a algo, qual que é a necessidade que você tem ali que precisa ser atendida. Olhar as questões do ponto de vista raiz de fato, não partir para esse tipo de argumento ou de discussão do tipo, você acha que eu sou idiota? Quem você pensa que você é? Esse tipo de conversa não leva nada a lugar nenhum. Então, não ponha o outro para baixo, não queira humilhar o outro, porque o que é dito não pode ser desdito. Tá, mas a nível de ação, o que é que a gente pode fazer? Se você estiver com muita raiva, muito irritado, respira fundo e se controla. E você pode até esperar a raiva passar, se for necessário. Você não precisa continuar numa discussão ou numa conversa quando você está se sentindo muito irritado. A gente nunca vai estar no nosso melhor quando a gente está morrendo de ódio, sabe? Acho que isso é bem óbvio, inclusive. Além disso, eu quero dizer que eu sei que você já sabe se controlar. Porque tem várias situações no nosso dia a dia de adulto que vão pedir que a gente se controle. Quando a gente tá com raiva, quando a gente tá irritado, quando a gente tá frustrado. Inclusive quando a gente é desrespeitado. Seja no trabalho, seja com o cliente, seja com o chefe, seja no trânsito, seja andando no metrô, no ônibus. Se você tá com raiva, você não vai chegar e meter um soco na cara de alguém, você não vai sair batendo boca com um estranho na rua. E se você faz muito isso, eu diria inclusive para você olhar com a questão de qual que é os seus recursos para o gerenciamento da raiva e frustração. Porque a maioria das pessoas não se comporta assim. Tá, mas e o porquê disso tudo? Além de todas as justificativas que eu já te dei desde o começo desse vídeo, e além do fato dessa pessoa merecer o seu respeito, mesmo quando ela está errada, e em situações de desentendimentos, é que a gente precisa se manter o mais calmo possível e com foco no problema raiz. Porque senão a gente piora as coisas, a gente gera uma cortina de fumaça, cria aquilo que eu falei, o problema em cima do problema e não olha para o que tem que ser olhado. E esse é justamente o ponto número 3. Tenha o compromisso em ser efetivo. Então, se o outro cometeu um erro, abra mão de querer devolver na mesma moeda, de fazer aquela mesma atitude para que o outro pague ou sinta um gostinho em relação àquilo que ele te fez sentir. Às vezes a gente vai sim precisar tomar a iniciativa em baixar nossas armas, baixar a nossa guarda para poder abrir espaço para o diálogo. Lembre-se mais uma vez, qual que é o objetivo aqui? É desescalar a briga ou é evitar que a briga surja? Para que vocês possam então conversar com calma e resolver as coisas na base do diálogo de forma produtiva e não contraprodutiva, porque a briga é contraprodutiva. Então, a nível de postura, esteja de igual para igual. Mais uma vez, não se coloque acima do outro, mesmo que o outro tenha cometido um erro. Você também não é perfeito. E lembre-se que você já cometeu muitos erros no seu relacionamento e ainda vai cometer, porque a gente é ser humano, faz parte. Outro ponto que a gente precisa falar aqui dentro desse tópico é para a gente deixar um pouco o nosso orgulho de lado. Como diria a minha avó, o orgulho não deixa ninguém ser feliz. Então tente estar mais aberto e numa postura de receptividade, numa postura de querer entender, de querer resolver a questão, o conflito, o desentendimento. Isso significa que se o outro estiver armando um barraco, você vai dar lá palco para ele, se fazer de tapete para ele passar por cima e pisar? Obviamente que não. Se o outro está muito descontrolado, muito descompensado, você pode então dizer com calma: eu acredito que agora não é o melhor momento para a gente discutir isso, ou para a gente ter essa conversa. Vamos tomar um tempo? E quando a gente estiver mais tranquilo, a gente retoma esse diálogo com calma. Se você achar que cabe dentro da situação, você pode até completar. Eu te amo e você é importante para mim. A gente vai resolver isso em um momento que a gente estiver mais tranquilo. Falando nisso aqui de algumas sugestões, eu tenho algumas frases prontas que podem ser usadas em determinados contextos que eu vou compartilhar com vocês.
Vamos dizer que você fez algo que feriu o outro e o outro tá triste, tá chateado. Você pode dizer simplesmente: a minha intenção não é fazer você se sentir triste, ou te constranger, ou te provocar, ou te machucar. Adapta aí para o contexto de vocês. Eu fiz tal coisa com a intenção de XYZ. Ou eu falei tal coisa com a intenção XYZ. Um outro exemplo aqui, que até eu já comentei, é se você notar que tá ficando com raiva. Você pode falar para a pessoa: eu quero te entender, eu me preocupo com você, mas eu acho que agora não é um bom momento, eu preciso de um tempo para ficar um pouco mais calmo. Você pode dizer também: eu te amo, mas agora não é um bom momento para a gente ter essa conversa. Eu preciso me acalmar antes, eu preciso me acalmar mais. A gente pode conversar depois? Você pode também dizer: eu preciso que a gente tenha essa conversa depois, porque agora eu tô me sentindo irritado, eu não tô no meu melhor para te ouvir. E eu quero te entender, eu quero entender o que é que tá acontecendo. Ou eu quero resolver isso com você. Compreende? O que eu quero dizer quando a gente baixa a guarda e a gente fala de fato de uma postura e de um lugar no qual a gente quer resolver o conflito? Uma outra opção que eu gosto bastante é quando a gente pode dizer o seguinte: eu tô notando que a gente vai brigar e eu não quero que isso aconteça. Eu te amo e eu quero resolver essa situação com você. Você pode falar mais baixo? Você pode falar comigo de uma outra forma? A gente pode ter essa conversa depois? Eu preciso de um tempo para pensar. Além dessas opções, você pode também usar a fórmula da comunicação não violenta, que eu já compartilhei aqui com vocês em vários outros vídeos, mas que se trata basicamente de uma observação, um sentimento, uma necessidade e um pedido. Lá no episódio número 1 da série Briga de Casal, eu aprofundo bastante nesse tópico. Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu recomendo muitíssimo que você assista, vou deixar ele linkado no final desse vídeo daqui. E eu diria inclusive que ele é essencial em relação a esse tópico. Lá eu vou te ensinar justamente como que é que a gente pode conduzir esse diálogo, por assim dizer. Alguns outros pontinhos que eu gostaria de cobrir com vocês, que eu acho que já é muito falado, já é um pouco senso comum, mas vale sempre a pena a gente relembrar. O primeiro deles é: não queira ter conversas difíceis em momentos inoportunos, por assim dizer. Se você tá numa festa, se você tá num ambiente que não cabe fazer isso, não é a hora nem o lugar, não queira fazer, não vai ser um bom momento. Se você ou a outra pessoa, ou ambos, estão com fome, estão com sono, estão cansados, estão doentes ou estão embriagados, também não é um bom momento para a gente tentar querer resolver qualquer coisa na nossa vida. Outro ponto é o seguinte: se você cometeu um erro, assuma o erro, peça desculpas e siga em frente. Não queira agora, mesmo você sabendo que cometeu um erro, convencer o outro de que o que você fez é ok. Você pode até se achar bem esperta ou esperta na situação atual, mas isso no médio e longo prazo vai minar a relação de vocês. Um outro aspecto é o seguinte: preste atenção na sua postura não verbal e no seu tom de voz. Não grite, gente. Evita também de ter uma postura verbal confrontativa, sabe? Isso vai piorar tudo e vai tirar o foco do problema. Além de tudo, a gente corre o risco da outra pessoa se fechar. E mais uma vez, para a gente resolver as coisas, a gente precisa de conexão. Se uma das partes se fecha, nada vai se resolver. Bem, mas você pode estar se perguntando aí: Letícia, eu assisti esse vídeo, eu fiz tudo direitinho, assisti o vídeo da comunicação também, mas ainda assim não consegui resolver o conflito. Aqui vale a pena a gente se perguntar mais uma vez: qual que é o problema raiz? Eu tô olhando de fato para o problema raiz? Eu tô olhando de fato qual que é a necessidade minha, a necessidade do outro, que não tá sendo atendida ou que tá sendo desrespeitada? E aí talvez valha a pena mais uma vez a gente tentar endereçar esse assunto com mais tranquilidade. Porém, entenda, nem sempre o outro com quem a gente se relaciona vai poder oferecer pra gente o que a gente precisa. Eu acho que isso que às vezes é o mais difícil. E eu quero dizer que a gente precisa entender e lidar com as nossas relações a partir da seguinte perspectiva: a gente lida e convive com quem a pessoa é hoje, e não pela pessoa que você gostaria que ela viesse a ser no futuro, essa pessoa mudada, transformada. Não dá pra gente contar com isso nas relações, gente. E vale lembrar aqui uma coisa que eu aprendi com Henry Cloud, que eu gosto muito e que é um lembrete que eu gosto de dar à torta e à direita para as pessoas,
que estão buscando relações, que estão em relacionamentos assim difíceis, por assim dizer. A gente pode até se atrair pelo externo de uma pessoa, pela inteligência de uma pessoa, pelas coisas que ela atingiu na vida, pela aparência física. Mas com o que a gente se relaciona e lida no dia a dia não é o externo, é o interno. É quem essa pessoa é a nível de caráter, a nível de personalidade, a nível de traumas, a nível de coisas mal resolvidas, a nível de coisas que também foram curadas e melhoradas. Então, o que aparece na relação, no dia a dia, com o que a gente de fato se relaciona é a nível interno, não é a nível externo. E se alguém não pode entregar para você, te oferecer o que você precisa a nível de valor essencial, não vai ser por meio da briga que isso vai se resolver. Então, abra mão disso, tente conversar, tente colocar em prática todas essas coisas ou algumas das coisas as quais eu ensino vocês aqui no canal. E se a situação ainda assim persistir, eu diria que talvez você vai ter que reavaliar esse relacionamento. A gente precisa respeitar quem o outro é. Não adianta a gente ficar brigando com quem o outro é pela versão que a gente imaginou ou criou na nossa cabeça de quem essa pessoa deveria ser. Se quem o outro é hoje é algo que te faz mal ou não te oferece o que você precisa, então a questão não vai ser resolver briga ou resolver conflito, mas sim entender o que é essencial para você e a partir disso tomar a sua decisão em relação a esse relacionamento. Convido você a deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Esse era o meu recadinho de hoje. Se cuidem, até o próximo vídeo. Tchauzinho!